Você já se sentiu seguro na sua fé pensando, eu não mato, não roubo, sou uma pessoa de bem, estou no caminho certo? E se essa segurança for a mais sutil das armadilhas? Aquele sentimento de que, mesmo cumprindo todas as regras, algo essencial está faltando? Um véu que te impede de ver um abismo para o qual almas, aparentemente justas, caminham todos os dias. Se essa inquietação já tocou sua alma, se no fundo você sente que precisa de algo mais profundo do que apenas ser bom, escreva agora nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Essa inquietação que você sente, essa sede que a simples moralidade não consegue saciar, não é um defeito, é um chamado. É a sua alma, no fundo do seu ser, reconhecendo que a justiça própria é uma gaiola dourada. Você cumpre as regras, evita os grandes abismos do pecado que o mundo aponta e condena, e mesmo assim, sente o eco de um vazio. Você está na beira de uma verdade muito maior, uma verdade que tem o poder de quebrar essa gaiola para sempre, ou trancá-la pela eternidade. E aqui está a revelação que muda absolutamente tudo. Quando Jesus abriu o véu da eternidade para Santa Faustina, ele não lhe mostrou um inferno povoado pelas figuras que nós esperamos. A resposta pode surpreender você. Talvez seja no seu trabalho, onde você acredita que seu sucesso depende unicamente do seu esforço. Talvez seja nas suas finanças, onde o medo da escassez o faz esquecer que Deus é Pai. Pode ser na criação dos seus filhos, onde sua ansiedade tenta controlar cada detalhe. Ou, e este é o ponto mais perigoso, pode ser na sua própria vida espiritual, onde você acredita que suas orações e sacrifícios estão comprando o favor de Deus. Uma vez identificada essa área de autossuficiência, o segundo movimento é simples, mas poderoso. Transforme essa resposta em um ato de entrega. Reze com simplicidade. Jesus, nesta área específica, eu renuncio ao controle. Eu entrego a vós o resultado. Eu confio em vós. Fazer isso diariamente é como recalibrar a bússola da sua alma, apontando-a para o verdadeiro norte que é a misericórdia de Deus, e não a sua própria capacidade. O segundo passo é empunhar a *paris arma da misericórdia parisaitia. Jesus não nos deixou de mãos vazias na batalha espiritual contra o desespero. Ele nos deu uma arma poderosa, forjada em seu próprio coração agonizante, o terço da misericórdia. A instrução aqui é rezá-lo diariamente, mas com uma intenção que muda tudo. Não o reze apenas por suas necessidades, como uma lista de pedidos. Não eram os grandes tiranos da história, os assassinos em série, os ladrões cruéis que formavam a maioria esmagadora das almas perdidas. Claro, eles estavam lá, colhendo os frutos terríveis de suas escolhas. Mas a visão que chocou Faustina, a verdade que nosso Senhor lhe confiou, como um segredo terrível e misericordioso, era outra. A maioria das almas que ela viu naquele lugar de tormento eterno, eram almas que um dia na Terra, se consideraram boas. Sim, você ouviu direito. O inferno está cheio de almas que nunca mataram, nunca roubaram em grande escala, que talvez até frequentassem a igreja aos domingos. Almas que construíram sua segurança espiritual sobre a areia movediça de suas próprias virtudes. Almas que no final de suas vidas, olharam para Deus não com o coração de um filho pródigo arrependido, mas com a contabilidade de um fariseu, apresentando suas boas obras e esperando o pagamento devido. Elas cometeram o único pecado que a misericórdia infinita não pode perdoar, não por falta de poder, mas por sua própria natureza. Elas cometeram o pecado de recusá-la. O maior e mais sutil perigo para sua alma não é a sua fraqueza. Não são as suas quedas, suas misérias, seus pecados vergonhosos. O maior perigo, o veneno que endurece o coração até torná-lo impenetrável à graça, é a autossuficiência espiritual. Reze-o, como Jesus pediu a Faustina, oferecendo-o especificamente pela conversão dos pecadores que estão em maior desespero, e sobretudo pelas almas que estão na agonia da morte, naquele exato momento. Por quê? Porque ao fazer isso você sai da prisão do seu próprio ego. Você para de se preocupar obsessivamente com a sua própria salvação, e se torna um canal da misericórdia de Deus para os outros. Este ato de caridade espiritual é o antídoto mais eficaz contra o orgulho. Ele nos ensina que a salvação não é um projeto individualista, mas uma missão comunitária.
Ao lutar pela alma de um desconhecido que está no seu último suspiro, você aprende na prática o que significa confiar na misericórdia, não apenas para si mesmo, mas para toda a humanidade. Você se torna um apóstolo da esperança, um soldado na linha de frente da batalha final de uma alma. Finalmente, o terceiro e mais crucial passo, redescobrir *poro ao refúgio da confissão *poro ao poro. Para muitas almas, mesmo as mais devotas, o confessionário é um lugar de medo. Um tribunal onde nossos piores fracassos são expostos. Mas, segundo a revelação a Santa Faustina, essa visão está completamente distorcida. Jesus a chama de o Tribunal da Misericórdia. A lógica aqui é o inverso da lógica humana. Em um tribunal terreno você é julgado pela gravidade do seu crime. É a crença silenciosa e arrogante de que, eu dou conta. É olhar para o crucifixo e pensar, trágico. Mas eu estou me esforçando, estou fazendo a minha parte, não preciso de um resgate tão dramático. Essa autossuficiência é a porta de entrada para a desconfiança. E a desconfiança Jesus revelou a Faustina. É a espada que mais fere o seu sagrado coração, mais do que qualquer pecado de fragilidade. Porque quando uma alma desconfia da sua bondade, ela está essencialmente dizendo a Deus, o seu amor não é grande o suficiente. A sua cruz não foi o bastante para pôr minha miséria. Ela coloca um limite no ilimitado. Ela julga o juiz e condena o Salvador. No momento final, na hora da verdade, quando a alma se encontra com Cristo, não são os pecados que a condenam. É a recusa final em permitir que esses pecados sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. É a alma que olha para a mão estendida de Jesus, e por orgulho ou desespero, vira as costas, escolhendo o seu próprio vazio, o seu próprio inferno, a sua própria ausência eterna de Deus. Ela não é enviada para o inferno, ela se escolhe para esse inferno, porque o céu é um lugar de total dependência da misericórdia, e ela passou a vida inteira acreditando na mentira da sua própria independência. No tribunal da misericórdia, a imensidão da sua miséria é o que atrai a imensidão do perdão. Aproxime-se do sacramento da confissão não com a mentalidade de um réu, mas com a de um filho pródigo que sabe que o pai o espera com um abraço, e não com uma acusação. A sua sinceridade em admitir sua fraqueza não provoca a ira de Deus, mas move o seu coração de compaixão. Pense no testemunho de uma mulher que podemos chamar de Lúcia. Lúcia era uma católica exemplar, daquelas que todos admiram. Mas por dentro, vivia um inferno pessoal de escrúpulos. Cada pensamento, cada pequena falha, era para ela uma prova de que não era boa o suficiente, de que Deus estava perpetuamente desapontado. A confissão era um tormento, um momento de listar seus débitos com medo do julgamento. Sua vida era uma tentativa exaustiva de comprar o céu com perfeição. Ao descobrir este mapa divino, algo mudou. Ela começou com o diagnóstico diário, percebendo que sua confiança estava em sua própria capacidade de ser perfeita. Começou a rezar o terço pelos agonizantes, e pela primeira vez, sua oração não era sobre si mesma, o que aliviou uma pressão imensa. Mas a verdadeira cura veio na confissão. Inspirada por esta nova visão, ela entrou no confessionário, e em vez de apenas listar pecados, disse: Padre, eu venho aqui não porque sou boa, mas porque sou miserável, e ouvi dizer que é aqui que a miséria encontra a misericórdia. Faustina escreveu em seu diário que a maior parte das almas que lá estão, são justamente aquelas que não acreditavam que o inferno existisse. E faz todo o sentido. Se você não acredita na doença, por que buscaria o médico? Se você não acredita no abismo, por que se agarraria à corda de salvação? A negação da consequência é a forma mais soberba de recusar o remédio. Esta é a verdade assustadora, mas também libertadora. A sua salvação não depende de você ser bom o suficiente. Depende de você ser humilde o suficiente para admitir que nunca será, e que precisa desesperadamente de um Salvador. Se essa verdade ressoa no seu coração, se você quer começar agora mesmo a demolir o ídolo da autossuficiência e construir sua vida sobre a rocha da misericórdia divina, existe um primeiro passo. Uma declaração que é o antídoto contra esse veneno mortal. É a oração mais poderosa que uma alma pode dirigir a Deus, porque ela resume todo o Evangelho.
Se você quer blindar sua alma contra o perigo da desconfiança, pare o que está fazendo e escreva agora mesmo nos comentários a frase que é a chave para o coração de Jesus, a declaração de que você renuncia à sua própria força e se lança nos braços dele. Naquele momento, o peso de uma vida inteira desabou. Ela não encontrou um juiz, mas um médico que curou suas feridas com o bálsamo do perdão. Lúcia parou de tentar merecer o céu e começou a recebê-lo como um presente gratuito e imerecido. Ela experimentou a liberdade espiritual que Jesus deseja para cada um de nós. Este mapa de 3 passos, o diagnóstico diário, a arma do terço e o refúgio da confissão, é o caminho prático para desmantelar a fortaleza do orgulho e da desconfiança em nossa alma. É o método divino para nos ensinar a viver, respirar e morrer na única verdade que salva, a de que nossa esperança não reside em nossa bondade, mas na infinita e insondável misericórdia de Deus. Agora eu pergunto a você, que está trilhando este caminho conosco, qual destes 3 passos mais tocou o seu coração? O que parece mais urgente para a sua vida neste momento? O diagnóstico diário da confiança, a arma poderosa do terço pelos agonizantes ou a redescoberta da confissão como um abraço de misericórdia? Deixe sua resposta nos comentários, para que possamos aprender e nos fortalecer juntos nesta jornada. Compreendido? Com base nas premissas e no resumo do ato anterior, aqui está o roteiro para o ato 7. O aviso, pronto para a narração, e seguindo todas as suas instruções. No último passo da nossa jornada, recebemos um mapa. Comente agora. Jesus, eu confio em vós. Poro. Cada comentário com esta frase é mais do que um texto na tela. É um ato de fé. É você dizendo a Deus, e a todo o inferno que ouve, que a sua esperança não está em você mesmo, mas unicamente nele. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de arrancar almas da beira do precipício. Se você acredita nisso, se esta mensagem acendeu uma luz de alerta e esperança em sua alma, deixe o seu like agora. O seu simples clique sinaliza para o algoritmo que esta não é uma mensagem comum, mas uma verdade vital que precisa ser espalhada, alcançando aqueles que vivem na perigosa ilusão de sua própria bondade. Vamos juntos levar este segredo de Faustina a um mundo que precisa desesperadamente ouvi-lo. Para que possamos compreender a profundidade trágica desta escolha, a escolha de dizer não à misericórdia, precisamos ir além da teoria. Precisamos mergulhar na experiência mística que fundamenta toda esta verdade. Jesus não apenas ensinou a Faustina sobre o perigo da desconfiança. Ele permitiu que ela visse o destino final daqueles que fazem dessa desconfiança sua morada eterna. Feche os seus olhos por um instante, respire fundo, desligue-se do mundo ao seu redor, e permita que a sua alma viaje comigo. Um mapa divino, claro e prático, que nos ensina a desmantelar a armadura da autossuficiência e a nos vestirmos da confiança em Deus. Aprendemos a fazer o diagnóstico diário da nossa confiança, a empunhar a arma poderosa do terço da misericórdia em favor dos outros, e a redescobrir a confissão, não como um tribunal de julgamento, mas como a sala do trono da misericórdia. Mas todo bom mapa não aponta apenas o caminho certo. Ele também alerta, com clareza e amor, sobre os abismos, as areias movediças e as estradas que parecem seguras, mas que terminam em um precipício. E é sobre essas estradas perigosas que precisamos falar agora. Com todo o carinho de um irmão que avisa o outro, eu peço que você preste muita atenção. Porque Jesus, em sua infinita bondade, ao nos dar o remédio, também nos mostra as formas mais sutis do veneno. Existem 3 mentalidades, 3 enganos da alma, que conduzem precisamente as pessoas que se consideram boas para a beira do abismo. São os erros que precisamos evitar a todo custo. O primeiro, e talvez o mais perigoso, é a *soberba sutil da pessoa boa *poro. Você a conhece. É aquela voz interior que sussurra: eu não sou como os outros, eu rezo, eu cumpro meus deveres, eu faço caridade. Acompanhe-me nesta jornada não por curiosidade mórbida, mas por uma santa necessidade de compreender o que está em jogo. Hoje e agora, neste exato momento, um anjo do Senhor nos toma pela mão. Não há um portal flamejante, nem uma fissura na terra.
A transição é mais sutil e infinitamente mais terrível. É uma descida para dentro, para as profundezas do espírito, para um lugar que não é um lugar, mas um estado de ser. Um estado de ausência. Estamos nas profundezas do inferno. A primeira coisa que nos atinge não é o fogo, mas a escuridão. Não é uma simples ausência de luz. É uma escuridão palpável, pesada, que pressiona os pulmões e sufoca a própria esperança. É uma escuridão que tem substância, uma entidade viva feita de todo o não, já dito a Deus. O silêncio aqui é ensurdecedor, mas não é vazio. Ele é preenchido por um som subjacente, um lamento que não vem das gargantas, mas das próprias almas. É o som do remorso eterno, o ranger de dentes da consciência que se acusa sem cessar. Faustina nos guia, e as suas palavras ecoam na nossa mente como se fossem nossas. É um lugar de grande tortura, um espaço de terrível vastidão. Aqui, a primeira e mais avassaladora tortura se revela: eu não tenho pecados graves. Essa mentalidade transforma a vida espiritual em uma espécie de contabilidade divina. Cada boa ação, cada oração, cada sacrifício, se torna um crédito que depositamos em uma conta celeste. Acreditamos no fundo do coração que estamos construindo um caso sólido para nossa própria salvação. Estamos com nossas próprias mãos, erguendo um muro de tijolos de boas obras. O problema é que esse muro, por mais impressionante que pareça, acaba bloqueando o sol. E o sol é a misericórdia de Deus. Lembra-se do primeiro passo do nosso mapa? O asterisco por o diagnóstico da confiança por o. Ele nos ensina a começar o dia perguntando: Senhor, onde eu ainda confio em mim mesmo? A soberba da pessoa boa faz exatamente o contrário. Ela começa o dia dizendo: Senhor, olhe para tudo o que eu já fiz por vós, olhe como sou fiel. Ela não abre espaço para a graça porque se sente cheia de méritos. E aqui está o perigo mortal. Uma alma que passa a vida inteira acreditando que suas boas ações lhe garantem o céu, chegará diante de Deus na hora da morte, e em vez de se lançar nos braços da misericórdia tentará apresentar seu currículo. E diante da infinita perfeição de Deus, todo o currículo humano se desfaz em pó. Nesse momento de verdade absoluta, a alma percebe que não tem nada a oferecer. Não são correntes ou chamas, mas algo infinitamente pior: a perda de Deus. Imagine por um segundo a maior alegria que você já sentiu, o amor mais puro, a beleza mais sublime. Agora, imagine a consciência perfeita e eterna de que você perdeu a fonte de tudo isso para sempre, por sua própria escolha. É como um membro fantasma da alma. A memória do amor de Deus está lá, mas o lugar onde ele deveria estar é um buraco negro, um vácuo que suga toda a paz, toda a alegria, todo o significado. É uma sede que queima mais que qualquer fogo, uma fome que jamais será saciada. As almas aqui não odeiam a Deus por raiva, elas o anseiam com uma agonia indescritível, sabendo que a porta para ele foi trancada por dentro. A segunda tortura brota da primeira, o contínuo remorso de consciência. Não há distrações aqui. Não há futuro para se planejar, nem presente para se ocupar. Há apenas o passado, repassado em um loop infinito e com uma clareza absoluta. Cada graça oferecida e recusada, cada convite ao perdão ignorado, cada momento em que a alma disse: eu sou bom o suficiente, não preciso de um salvador. Tudo isso é revivido não como uma memória, mas como uma ferida aberta e latejante. E por nunca ter aprendido a pedir, por nunca ter se sentido verdadeiramente necessitada, ela não sabe como receber o dom gratuito da salvação. Ela recusa a misericórdia não por maldade, mas porque a considera desnecessária para si. E essa é a tragédia. O segundo erro fatal é o oposto aparente do primeiro, mas nasce da mesma raiz do orgulho. É o asterisco desespero sutil por o. Essa é a mentalidade que olha para um pecado específico, talvez um erro do passado que a assombra, e declara: isso, nem mesmo Deus pode perdoar, o que eu fiz é grande demais. Parece humildade, não é, reconhecer a gravidade do próprio pecado. Mas é a mais diabólica das falsas humildades. Porque ao dizer que seu pecado é grande demais, você não está exaltando a gravidade da sua falta. Você está, na verdade, colocando um limite na misericórdia de Deus. Você está dizendo a Jesus, que derramou cada gota do seu sangue por você:
O seu sacrifício foi poderoso, mas não o suficiente para cobrir Coaristo asterisco. É uma blasfêmia disfarçada de remorso. Lembra-se do terceiro passo do nosso mapa? O asterisco para o refúgio da confissão para o Tribunal da Misericórdia. Aquele mapa nos ensina que é a nossa miséria que atrai o perdão, que a nossa fraqueza é o convite para que o poder de Deus se manifeste. A alma se torna seu próprio carrasco, acusando-se eternamente pela oportunidade de ouro que foi a vida terrena, uma oportunidade desperdiçada em nome da autossuficiência. E então a terceira tortura, o selo de desespero que torna este lugar o que ele é, a certeza de que esse destino jamais, jamais mudará. Na terra, todo sofrimento tem a esperança de um fim. Aqui, a esperança está morta. O tempo não passa, ele apenas se acumula, como camadas de cinzas sobre uma brasa extinta. A palavra amanhã não existe. A frase talvez um dia é uma blasfêmia. A eternidade se estende não como um rio, mas como um oceano estagnado de sofrimento consciente e imutável. Faustina continua sua descrição, e vemos o que ela viu. Há torturas especiais, tormentos dos sentidos, adaptados à forma como cada alma pecou. Aqueles que viveram para o prazer dos olhos agora, só veem escuridão e as formas monstruosas de seu próprio egoísmo. Aqueles que viveram para os prazeres da carne são atormentados por um fogo interior de desejos insaciáveis e nunca satisfeitos. Cada alma é atormentada de uma maneira única, indescritível, porque cada alma construiu sua própria prisão pessoal, com os tijolos de suas escolhas. Mas então, em meio a todo esse horror, Faustina faz a observação mais chocante, a revelação que é o coração da nossa conversa de hoje. O desespero sutil vira essa verdade de cabeça para baixo. Ele nos convence de que nossa miséria é uma barreira para Deus, uma mancha que o repele. Enquanto o mapa nos convida a correr para o médico divino, justamente porque estamos doentes, o desespero nos faz esconder no canto mais escuro, morrendo da nossa enfermidade, por vergonha de mostrar a ferida ao único que pode curá-la. Essa desconfiança, como Jesus revelou a Faustina, é a espada que rasga o seu coração. É a alma que na hora final olha para o Salvador de braços abertos e diz: não para mim. Eu não mereço. Você não pode me perdoar. E Deus, em respeito à liberdade que nos deu, não pode forçar a porta que trancamos por dentro. Finalmente, o terceiro erro que leva as almas boas ao abismo é a negligência da oração pelos agonizantes *. Essa é a mentalidade do individualismo espiritual. A fé se torna um projeto pessoal, minha salvação, minhas orações, meu caminho para o céu. Vivemos como se fôssemos filhos únicos de Deus, esquecendo que somos parte de um corpo imenso, o corpo místico de Cristo. Esquecemos que estamos em meio a uma guerra espiritual, onde almas, a todo instante, travam a sua batalha final, entre a esperança e o desespero. E nós que temos as armas para ajudá-las, as deixamos guardadas. Ela olha para as multidões de almas perdidas e percebe uma verdade terrível. Ela escreve: mas o que vi é que a maior parte das almas que lá estão é justamente a daquelas que não acreditavam que o inferno existisse. Pense nisso. A maioria. Não os tiranos, não os assassinos em série, não os grandes vilões da história que o mundo aponta. A maioria eram as almas boas, as almas decentes, as almas religiosas que viam o inferno como uma fábula medieval, uma ameaça para os outros. Elas não acreditavam nele porque, em sua soberba, não acreditavam que precisavam de uma salvação tão radical. Elas confiavam em sua própria bondade, em sua moralidade, em sua ficha limpa. E ao fazerem isso, elas não sentiram a necessidade urgente de se lançar nos braços da misericórdia divina. Elas viram o Salvador e com um sorriso educado disseram: obrigado, mas eu me garanto. E Deus, em seu respeito terrível pela liberdade humana, honrou a escolha delas. Esta não é uma invenção, um conto de terror para assustar crianças. Esta visão está registrada com precisão por Santa Faustina em seu diário, no parágrafo de número 741. É um testemunho místico, um aviso solene vindo diretamente do céu. Esta revelação é profunda e pode ser perturbadora, mas é apenas o começo. Lembra-se do segundo passo do mapa? A *arma da misericórdia para o barro. O terço, rezado não por nós,
mas pela conversão dos pecadores, e especialmente pelas almas dos agonizantes. O mapa nos convoca para o campo de batalha. A negligência, por outro lado, nos incentiva a ficar confortavelmente em nossa trincheira, cuidando apenas da nossa própria segurança. O perigo disso é que um coração que não se exercita na misericórdia pelos outros se atrofia, torna-se pequeno, frio e egoísta. E uma alma que viveu de forma espiritualmente egoísta, sem se importar com a salvação do irmão ao lado, pode chegar ao fim da vida com o coração tão encolhido que não consegue mais se abrir para receber a imensidão do amor misericordioso que é oferecido. Ela esquece que a condição para receber misericórdia é, antes de tudo, ser misericordioso. A soberba que diz eu não preciso de misericórdia. O desespero que diz não há misericórdia para mim. E a negligência que diz a misericórdia para os outros não é problema meu. 3 estradas largas que parecem seguras, mas que terminam no mesmo lugar. A trágica e eterna ausência de Deus, escolhida pela própria alma. Por isso, eu peço que você olhe para dentro de si agora, com honestidade e coragem. Qual dessas 3 estradas perigosas você talvez esteja trilhando, mesmo que apenas com um passo, mesmo sem perceber? Nos próximos atos, vamos descobrir como essa visão se conecta diretamente com a dor do coração de Cristo, e, mais importante, qual é o antídoto divino que Ele nos deu para garantir que este não seja o nosso destino. Para não perder o fio desta meada que pode ser a mais importante da sua vida espiritual, para continuar a desvendar os segredos da divina misericórdia, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino de notificações. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de salvação, longe do abismo da desconfiança e em direção ao oceano do amor de Deus. Aquela escuridão, aquele remorso eterno que Faustina viu, é a consequência final de uma escolha. Mas você sabe o que é mais terrível do que a visão do inferno? É entender a dor daquele que foi rejeitado. A dor de Deus. A visão do inferno não é apenas uma advertência para nós. É, antes de tudo, uma janela para o sofrimento do Sagrado Coração de Jesus. É aqui que o conflito se torna insuportavelmente real. É aqui que a sua inquietação pessoal, aquela sensação de ser uma boa pessoa, encontra a dor de Cristo de uma forma que pode quebrar o seu coração. Lembre-se daquela segurança que abordamos no início, aquele pensamento confortável: eu não mato, não roubo, sou uma pessoa de bem, Deus há de me recompensar. Se você neste momento, com a graça de Deus, decide abandonar um desses caminhos, se você se compromete a rejeitar a soberba, a lutar contra o desespero e a abraçar a missão de orar pelos outros, deixe um asterisco. Amém. Asterisco cora aqui nos comentários. Que não seja apenas uma palavra, mas um selo do seu compromisso. Uma declaração de guerra contra a autossuficiência e um ato de rendição à única força que pode nos salvar. Porque ao reconhecer o veneno, estamos finalmente prontos para receber o antídoto definitivo. Depois de desmascarar as 3 mentalidades que transformam a alma boa em terreno fértil para a perdição: a soberba da autossuficiência, o veneno do desespero e a frieza da indiferença, uma pergunta ecoa no silêncio da nossa consciência. Se estes são os caminhos para o abismo, onde então está a ponte para a salvação? Se a nossa própria justiça é uma ilusão, se a nossa percepção da gravidade do pecado é falha, se o nosso egoísmo nos isola, o que nos resta? A resposta de Cristo a Santa Faustina, e a nós hoje, não é uma lista de tarefas mais complexa. Não é um novo código de conduta para nos tornarmos ainda melhores. O antídoto para essas 3 doenças mortais da alma não é um esforço humano, mas um ato divino que requer a nossa total e absoluta rendição. Essa mentalidade, que parece tão justa, é a raiz de uma tragédia que Jesus revelou a Santa Faustina, em confidências que parecem sussurros de uma agonia divina. O que ele compartilhou com ela não foi uma condenação fria, mas um lamento de amor ferido. Ele não apontou o dedo para os grandes criminosos do mundo, para os assassinos ou os ladrões. Não. Ele olhou para as almas que ele mesmo cumulou de graças, almas que frequentavam a igreja, que rezavam, que faziam o bem. Almas como a sua, como a minha. E com uma tristeza infinita, Jesus abriu seu coração, e disse a Faustina o que realmente o fere. Imagine-o olhando nos seus olhos agora, não com ira mas com uma dor profunda, e dizendo estas palavras: meu coração sofre indizivelmente ao ver almas,
especialmente aquelas que me eram próximas, escolherem esse abismo. Pare e sinta o peso disso. Não são os pecados da carne, as fraquezas, as quedas que o ferem de modo irreparável. Ele sabe que somos pó. Ele se fez homem justamente para curar essa nossa fragilidade. O que o fere, o que constitui a verdadeira tragédia espiritual, é o que vem depois. Ele continua: não são os seus pecados que mais me ferem, mas a sua desconfiança final. A desconfiança final. Chegamos agora ao coração deste vídeo. Ao ponto de virada da nossa vida espiritual. Este não é mais um momento de informação, mas de decisão. Um momento de ação. Um ritual. Quero convidá-lo a fazer mais do que apenas ouvir. Quero convidá-lo a rezar. A selar um novo pacto com a misericórdia divina. Por isso, se você puder, peço que pare o que está fazendo. Se estiver dirigindo, salve este vídeo para mais tarde. Mas se estiver em um lugar onde possa se recolher, mesmo que por um instante, faça-o. Desligue as distrações. Feche os olhos, se isso o ajudar. Respire fundo. Deixe de lado, por um momento, o barulho do mundo, o barulho das suas preocupações, e, acima de tudo, o barulho ensurdecedor do seu próprio ego, que sussurra que você pode fazer isso sozinho. Neste santuário interior, vamos juntos nos apresentar diante do tribunal da misericórdia. Não como réus temerosos, mas como filhos pródigos que finalmente decidiram voltar para casa, sem nada nas mãos, exceto a esperança de serem recebidos. Reze comigo, com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma. Deixe que cada palavra seja um golpe de martelo, que quebra as correntes da soberba e da desconfiança. Repita em seu coração, ou em um sussurro se puder. Pense nisso. Uma alma vive uma vida inteira recebendo sacramentos, ouvindo sermões, talvez até sentindo a presença de Deus em alguns momentos. Mas, por baixo de tudo, cultiva uma sutil autossuficiência. Ela confia nas suas boas obras, na sua moralidade, na sua própria justiça. E na hora decisiva, na hora da morte, quando todas as máscaras caem e ela se vê diante da sua real miséria e da santidade infinita de Deus, o desespero bate à porta. Nesse momento crucial, o demônio sussurra a mentira final. Você não fez o suficiente. Você não é digno. Para você não há mais esperança. E a alma, que por toda a vida confiou mais em si mesma do que na misericórdia, acredita. Ela olha para Jesus, que está de braços abertos, com o peito rasgado de amor, pronto para perdoar tudo. E ela diz com o olhar, ou com o coração: você não pode me perdoar. Jesus descreve a Faustina o efeito dessa frase no seu coração. Essa desconfiança na minha bondade é a espada que rasga minha misericórdia, e confirma a escolha delas pela eterna ausência de mim. Você consegue imaginar essa dor? A dor de um médico que tem a cura definitiva para uma doença mortal, mas o paciente se recusa a tomar o remédio, convencido de que seu caso não tem solução. Vamos começar. Senhor Jesus, eu renuncio hoje à ilusão da minha própria justiça. ... Eu abaixo a bandeira do meu eu. Eu rasgo a lista das minhas boas ações, das minhas esmolas, das minhas orações mecânicas, que usei como um escudo para me sentir seguro e superior. Reconheço que sem vós, a minha melhor obra é como um trapo imundo. Eu renuncio à mentalidade de que posso comprar o céu, ou merecer o vosso amor. Abro mão do medo, do desespero e da desconfiança. ... Eu entrego a vós que me diz que o meu pecado é grande demais, que a minha ferida é incurável, que a vossa misericórdia tem um limite, e que eu o ultrapassei. Eu rejeito essa blasfêmia contra a vossa bondade infinita. Eu escolho acreditar na vossa palavra, mais do que nos meus sentimentos de indignidade. Neste momento, eu me lanço de corpo e alma no abismo insondável da vossa misericórdia. ... Eu não me aproximo com cautela. Eu não coloco um pé para testar a água. Eu me lanço, eu salto. Eu mergulho de cabeça neste oceano de amor que jorrou do vosso coração aberto na cruz. Eu confio que este abismo não é de escuridão, mas de luz. Que ele não me afogará, mas me lavará. Que ele não me consumirá, mas me recriará. A dor de um pai que corre para abraçar o filho pródigo, mas o filho no último instante se vira e caminha para o exílio por vontade própria.
acreditando-se indigno do amor do Pai. Essa é a dor de Cristo. Não é uma dor de orgulho ferido. É a dor do amor impotente, não porque lhe falte poder, mas porque o seu poder se recusa a violar a nossa liberdade. A espada que fere Jesus não é forjada no inferno, é forjada na nossa própria alma, pela nossa recusa em acreditar que o seu amor é maior que o nosso pecado. É a dor de ver um filho amado escolher a escuridão, quando a luz estava a um passo de distância oferecida gratuitamente. Diante dessa dor divina, que silencia qualquer argumento, o que podemos fazer? Podemos sentir pena, podemos nos assustar, ou podemos fazer algo mais. Podemos oferecer um ato de amor, para consolar o coração ferido de Jesus. Para reparar essa terrível desconfiança, que o faz sofrer mais do que todos os cravos da crucificação. Em um ato de amor e reparação, eu te convido a parar por um instante e comentar aqui embaixo com uma única palavra: reparação por o poro. Não precisa de mais nada. Apenas essa palavra. Que cada reparação escrita aqui seja como um bálsamo sobre essa ferida divina. Não me apresento com meus méritos, que não tenho, mas com a minha miséria, confiando unicamente na vossa promessa. Eis o meu tesouro, Senhor, a minha fraqueza, a minha inconstância, a minha pobreza, é tudo o que possuo. E ouvi dizer que é exatamente isso que atrai o vosso olhar. Eu não confio em mim. Não confio na minha capacidade de mudar. Eu confio apenas na vossa promessa de que acolheis todo aquele que se aproxima com um coração contrito e humilhado. Jesus, eu confio em vós. Esta é a minha decisão. A minha âncora. A minha única esperança. Quando a escuridão vier, quando a dúvida me assaltar, quando o meu passado me acusar, a minha resposta será esta: Jesus, eu confio em vós. Quando eu cair, quando eu pecar, quando me sentir perdido, o meu grito será este: Jesus, eu confio em vós. Salva-me, e salva as almas que estão à beira do abismo. E porque recebi gratuitamente, quero dar gratuitamente, arranca-me do meu egoísmo, que a vossa misericórdia, ao inundar a minha alma, transborde para os outros. Use-me como um canal da vossa esperança para aqueles que estão na agonia, para os que desesperam, para as almas boas que caminham, cegas, para a perdição. Que a minha confiança em vós seja a minha maior obra de misericórdia para com o meu próximo. Que seja a nossa resposta coletiva à dor de Cristo, uma declaração de que nós, ao contrário daquelas almas, escolhemos confiar. Que seja a nossa promessa de nunca, jamais colocar um limite na sua infinita capacidade de perdoar. Comente agora. *pore reparação pore. É um pensamento esmagador, eu sei. Sentir o peso da dor de Deus pode nos levar ao desespero. Mas é precisamente por causa dessa dor, por causa desse amor incompreensível, que se recusa a nos abandonar, que Jesus não nos deixou desarmados. Ele não apenas nos mostrou o conflito, ele nos deu a solução. Ele nos entregou a arma para vencer essa batalha final contra a desconfiança. E é sobre essa arma, sobre essa esperança invencível que vamos falar a seguir. E diante dessa dor divina, diante do sofrimento de um Deus que se vê rejeitado não pelo pecador que clama, mas pela alma que se fecha em seu próprio julgamento, poderíamos cair no silêncio, poderíamos nos sentir esmagados por essa verdade, paralisados pela constatação de que o perigo não está apenas nos grandes crimes, mas na sutil soberba do coração. Poderíamos pensar: se até os bons se perdem, que esperança existe para mim? Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta da desconfiança humana, que a misericórdia divina quer jorrar com uma força torrencial. Amém. Respire fundo. Sinta o peso que esta entrega retira dos seus ombros. O que você acabou de fazer não foi apenas recitar palavras bonitas. Você fez uma consagração. Você mudou a sua constituição espiritual. Você declarou que a soberania da sua vida não pertence mais ao seu ego, mas à misericórdia de Deus. Esta oração é um decreto de libertação da tirania da autossuficiência. Este é o selo que protege a alma contra o inferno que Santa Faustina viu. O inferno não é para os fracos que caem e clamam por ajuda.
É para os fortes que se recusam a admitir que precisam ser salvos. Se esta oração expressou o desejo mais profundo do seu coração, se você realmente se lançou neste abismo de amor, eu peço que faça um gesto para selar este momento, para que não se perca na correria do dia. Escreva agora nos comentários a frase que resume toda esta entrega, a chave que abre o coração de Deus. *Poro Jesus, eu confio em vós. *Poro. Que o seu comentário não seja apenas para o algoritmo, mas um testemunho. Uma bandeira fincada no seu coração e no mundo digital, declarando de que lado você está na batalha pela sua alma e pelas almas do mundo inteiro. Com essa oração você acabou de assinar um decreto de libertação. É precisamente para resgatar a humanidade dessa terrível agonia da autoinsuficiência que Jesus não apenas revelou o problema, mas entregou a solução. Ele não nos deixou órfãos diante do abismo. Pelo contrário, ele entregou a Santa Faustina o que podemos chamar de método divino da última hora, um verdadeiro arsenal de graças, um plano de resgate celestial projetado para que nenhuma alma, por mais afundada que esteja na lama da sua própria miséria, se perca por falta de esperança. Pense nisso por um instante. O Criador do Universo, ao ver suas criaturas caminhando para a autodestruição, por não se acharem dignas do seu amor, não responde com mais leis, mais exigências, ou mais regras. Ele não diz sejam melhores, tentem mais, esforcem-se mais. A resposta dele é um presente. A resposta dele é um oceano. A solução que ele nos oferece não é a perfeição, mas a permissão para sermos imperfeitos. A solução não é construir uma ponte de méritos até ele, porque nossas melhores obras seriam sempre frágeis demais. A solução é aprender a se lançar de olhos fechados, no oceano infinito da sua misericórdia especialmente, e preste muita atenção nisso, especialmente no momento em que nos sentimos mais indignos, mais sujos, mais quebrados. Esta é a grande virada, a inversão completa da lógica humana, a libertação da mais pesada de todas as tiranias. A tirania do nosso próprio ego, que nos sussurra que somos bons o suficiente por nós mesmos, ou que somos maus demais para sermos perdoados. Ambas as mentiras nascem da mesma fonte venenosa, a soberba. A primeira, a soberba da autossuficiência. A segunda, a soberba de acreditar que nosso pecado é maior que a misericórdia de Deus. Hoje, você renunciou a essa ilusão. Você parou de tentar escalar a montanha da salvação com as unhas, e em vez disso, se permitiu ser carregado nos braços do Salvador. Mas esta entrega não é um ponto final. É o ponto de partida. Não é um ato de aposentadoria espiritual, mas de alistamento. Ao se lançar no abismo da misericórdia, você não encontrou o vazio, mas um oceano de amor que agora o impulsiona para uma missão. Porque a salvação, uma vez recebida como um dom gratuito, transborda em um desejo ardente de que outros também a recebam. Você não foi resgatado para se sentar confortavelmente na praia, mas para se tornar um salva-vidas, para lançar a corda da esperança para aqueles que ainda se debatem nas ondas geladas do desespero. Por isso sua transformação começa agora, com uma ação concreta, um treinamento para o seu novo posto como apóstolo da misericórdia. No mundo, você precisa estar qualificado para receber algo. Você precisa ter um bom currículo para conseguir o emprego. Precisa estar saudável para competir. Precisa ser bom para ser recompensado. No reino de Deus, a sua miséria é a sua qualificação. A sua fraqueza é o convite. O seu sentimento de ser um caso perdido é exatamente o que atrai o olhar do médico divino. Ele não veio para os sãos, para os autossuficientes, para aqueles que se aplaudem em seus próprios tribunais internos. Ele veio para os doentes, os perdidos, os que não têm mais nada a oferecer senão as suas feridas. Jesus disse a Faustina que a alma que mais tem direito à sua misericórdia é a que mais confia nela. Ele não disse a alma mais pura, ou a alma mais virtuosa. Ele disse a que mais confia. Isso muda tudo. Isso significa que no exato momento em que o demônio sussurra no seu ouvido, você não tem mais jeito. O que você fez é imperdoável. Deus já desistiu de você nesse exato momento que você tem a oportunidade de dar a Jesus a maior glória. Como? Simplesmente olhando para o abismo do seu nada, e em vez de recuar em desespero, dar um passo à frente, em um ato de confiança cega, e dizer:
É exatamente por ser quem eu sou que eu preciso de vós. Eu lhe lanço um desafio. Não é algo grandioso aos olhos do mundo, mas tem o poder de abalar as portas do inferno. Pelos próximos 7 dias, eu o desafio a entrar na linha de frente da maior batalha espiritual que existe. A batalha pela alma de um agonizante. Todos os dias, às 3 horas da tarde, a hora da grande misericórdia, a hora em que o coração de Jesus foi transpassado na cruz. Pare tudo o que estiver fazendo. Não importa onde você esteja, no escritório, no trânsito, em casa. Pare por 60 segundos. Feche os olhos, olhe para um crucifixo, ou simplesmente imagine-o em sua mente. E com toda a força da sua alma, reze esta pequena mas poderosíssima oração. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E ofereça essa oração, nesse exato instante, pela salvação de uma alma que está deixando este mundo naquele momento. Você não saberá o nome dela, não verá seu rosto, mas sua oração, unida ao sacrifício de Cristo, pode ser a graça final que aquela alma precisa para dizer sim à misericórdia. Você aceita este desafio de se tornar um guerreiro silencioso, na hora mais crucial da vida de um desconhecido? Se a verdade que compartilhamos hoje abalou as fundações da sua alma e acendeu em você essa chama, então sua missão continua aqui, no campo de batalha digital. Jesus, eu confio em vós. Este método divino não é um conjunto de práticas para nos tornarmos bons, mas um caminho para aprendermos a nos deixar ser amados quando somos maus. É a tábua de salvação que Deus, em sua previdência, lançou para a nossa geração, uma geração tão marcada pela ansiedade e pelo escrúpulo, e ao mesmo tempo, por uma soberba disfarçada de autoconhecimento. A mensagem entregue a Faustina não é apenas uma devoção particular, é o eco do próprio Evangelho, embalado para os corações do nosso tempo. É o lembrete urgente de que a santidade não é a ausência de quedas, mas a coragem de se levantar uma e outra vez, apoiando-se não na própria força, mas na mão estendida e chagada de Cristo. Portanto, a esperança não é uma vaga possibilidade, é uma certeza, uma promessa selada com sangue e água. A saída do labirinto da autossuficiência e do desespero existe, e ela não exige que você seja um herói. Exige apenas que você se reconheça necessitado. Exige que você pare de lutar contra a correnteza, e se deixe levar pelo rio da sua graça. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Alguém que vive atormentado pela culpa, preso na armadilha do perfeccionismo espiritual, ou talvez alguém que se afastou por pensar que já foi longe demais. Cada ação sua agora tem um propósito eterno. Primeiro, *dê um like por deram neste vídeo. Não por vaidade, mas como um ato de guerra espiritual. Você estará dizendo ao algoritmo: esta mensagem de esperança é mais importante que a futilidade. Mostre-a para outra alma que vive na ilusão da própria justiça, para alguém que está à beira do desespero. Segundo, inscreva-se do canal e ative as notificações. Isso não é apenas para receber mais conteúdo. É para se juntar ao nosso exército. É o seu alistamento oficial como um apóstolo da misericórdia, comprometido em aprender, crescer e lutar, para que a verdade do amor de Deus alcance os confins da terra. E terceiro, a ação mais poderosa de todas, compartilhe este vídeo. Mas não o compartilhe de qualquer maneira. Envie-o para uma pessoa que você ama, uma pessoa que você talvez considere boa demais para precisar disso, e escreva uma simples mensagem. Nossa esperança não está em sermos bons, mas na misericórdia infinita dele. Você pode estar entregando a chave que libertará essa alma de uma prisão que ela nem sabia que existia. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se agora. Nossa jornada para arrancar almas das garras do desespero está apenas começando. Alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura e o desespero? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não amanhã, não depois. Agora, seja um instrumento, uma ponte para que essa esperança chegue a um coração que talvez esteja na sua última hora de desconfiança. Seja um apóstolo da misericórdia.
Mas como, na prática, nos lançamos nesse oceano de misericórdia? Como transformamos essa verdade teológica em uma experiência viva, que nos blinda contra o veneno sutil da desconfiança e da autossuficiência? A resposta de Jesus a Santa Faustina não foi um tratado complicado, mas um mapa. Um mapa divino, com passos claros e acessíveis, um verdadeiro treinamento para a alma que deseja aprender a linguagem da confiança. Este não é um caminho para os perfeitos, mas sim um método de resgate para os que se reconhecem fracos. O primeiro passo deste mapa é o que podemos chamar de asterisco para os o diagnóstico da confiança para os paro. É um exercício de honestidade brutal e libertadora que você deve fazer todas as manhãs. Assim que acordar, antes que o mundo invada sua mente com suas preocupações e exigências, pergunte diretamente a Jesus: Senhor, em que área da minha vida hoje, eu ainda confio mais nas minhas próprias forças, nos meus talentos, no meu dinheiro, ou no meu planejamento, do que na vossa misericórdia e providência? Lembre-se, sua alma não foi criada para a segurança da mornidão, mas para o incêndio consumidor do amor divino. Vamos juntos espalhar esse fogo.